Ajuda! Quem nunca ficou em dúvida ao comprar um refrigerante e ter duas opções? Uma lata de 350 ml por R$ 4,20 ou uma garrafa de 250 ml por R$ 3. Qual a opção que proporciona um melhor custo por benefício? Assista ao nosso vídeo e aprenda a usar a matemática ao seu favor, a matemática para te ajudar no dia a dia. Razão entre dois números ou grandezas A e B, com B diferente de zero, nada mais é do que a divisão de A por B. O primeiro termo da razão, o A, é chamado de antecedente, é o que vem antes. E o segundo termo, o B, é consequente, é o que vem depois. É comum a gente ler a razão A sobre B da seguinte forma: A está para B. E lembra que razão serve basicamente para comparar. Quando usamos a razão de A para B, estamos comparando a grandeza A em relação à grandeza B. Observe esse exemplo que você tem duas embalagens de queijo. A primeira embalagem você tem 250 gramas por R$ 12. A segunda embalagem você tem 300 gramas por R$ 15. Observa que o objetivo aqui é ver qual é a embalagem que proporciona um melhor custo por benefício. Nós temos aqui uma necessidade de comparação e para isso vamos usar a razão. Razão entre duas grandezas. Que grandezas? Vamos dividir o custo pelo benefício, pela quantidade de gramas presente em cada embalagem. Por exemplo, na embalagem 1, você vai ter aí 12 dividido por 250, que dá menos de 5 centavos por grama. E quando você vê a embalagem 2, você vai ter R$ 15 por 300, que dá 5 centavos por cada grama. Então, qual é a opção que proporciona um melhor custo por benefício? É a embalagem 1. Lembra do início da nossa videoaula aquele exemplo das embalagens de refrigerante. Uma lata que você tinha 350 ml por R$ 4,20 e uma garrafa que você tinha 250 ml por R$ 3. E aqui, qual a opção que proporciona o melhor custo por benefício? Já aprendemos. Precisamos fazer o quê? A razão. Então, vamos fazer a razão aí. No caso da lata, você vai ter R$ 4,20 por 350. E no caso da garrafa, você vai ter 250 por R$ 3. Vê que ao encontrar essas razões, você encontra o mesmo valor numérico. Significa dizer que tanto a lata quanto a garrafa, elas cobram o mesmo valor em reais por cada ml. Então, elas são equivalentes. Então, analisando o custo por benefício, tanto faz você comprar a sua lata de 350 ml por R$ 4,20 ou comprar a sua garrafa de 250 ml por R$ 3. Ainda usando a razão como comparação, existe uma razão que aparece bastante no Enem, que é a escala. Por que ela aparece muito no Enem? Porque ela é uma das habilidades do Enem, que é usar a escala no cotidiano. A escala que é a razão entre a distância do desenho e a distância real. Ou seja, ela compara um desenho, um mapa, uma maquete com a realidade. Vê esse exemplo da Torre Eiffel de Paris. É comum você ter aí miniaturas da Torre Eiffel. Miniaturas da Torre Eiffel que são semelhantes à Torre Eiffel, a real. Então, você tem o seguinte: se essa miniatura tem 15 centímetros de altura e ela foi construída na razão de 1 para 2000, significa dizer que 1 centímetro aqui, neste desenho, nesta miniatura, corresponde a
2.000 centímetros no real, na Torre de Paris, a Torre Eiffel. Então, o que é que a gente tem? Basta pegar essa altura de 15 centímetros e multiplicar por 2.000 para encontrar a altura real. Fazendo isso, a gente vai obter 30.000 centímetros. 30.000 centímetros corresponde aí a 300 metros, que é a altura da Torre Eiffel. Existe também a proporção, que é uma igualdade entre razões. Quando você escreve dessa forma, é comum você chamar os numeradores das frações que representam essas razões de antecedentes e os denominadores de consequentes. Mas quando você expressa de forma horizontal, é comum você chamar aí o B e o C de meios, porque estão nos meios, na verdade, das proporções. E o A e o D de extremos. A gente lê a proporção da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Existem várias propriedades de proporção, mas eu queria destacar aqui duas propriedades importantes nas operações que a gente vai precisar. A primeira delas é a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. O que é isso? Quando você tem A está para B, assim como C está para D, você pode dizer que A mais C está para B mais D. E a grande propriedade de proporção, a mais conhecida, que ninguém pode esquecer, é o produto dos meios pelos extremos. Quando temos A está para B, assim como C está para D, nós dizemos que o produto de A por D é igual ao produto de B por C. Observa essa primeira questão da prova de Matemática e suas tecnologias do Enem 2013. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão entre a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Ou seja, ele quer a divisão do número de cadeiras pretas pelo total de cadeiras. Se fizermos uma contagem aí, que são poucas cadeiras reservadas, encontramos 17 cadeiras reservadas, 17 cadeiras pretas. Mas qual o total de cadeiras? Fica trabalhoso você calcular uma a uma nesse total. Você observa que tem 10 filas e cada fila você tem 7 cadeiras. Então, 10 vezes 7, você vai ter um total de 70 cadeiras. E a razão pedida nada mais é do que as 17 reservadas pelo total de 70, cuja resposta está na letra A. Já a segunda questão também foi do Enem, da prova de 2013, que a Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala de 1 para 25.000, por um período de 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Primeiro, vamos pegar esse lado do quadrado no desenho e encontrar no real, usando a escala de 1 para 25.000. Escala é a razão entre a distância do desenho e a distância real. Observa que para a gente encontrar a distância real, basta multiplicar por 25.000. Ou seja, pego o lado do quadrado, que é 1 centímetro no desenho, e multiplico por 25.000. 25.000 centímetros no real, que, transformando para quilômetro, dá 0,25 do quilômetro. Observa que o menino, ele gasta 16 lados para ir, 16 lados para voltar, ou seja, 32 lados por dia. Como são 5 dias, eu vou multiplicar esses 32 lados por 5, que vai dar 160 lados.
Como cada lado é 0,25 do quilômetro, 160 vezes 0,25, vamos ter 40 quilômetros, cuja resposta está na letra E. E agora, para finalizar, a gente tem uma questão da mesma prova do Enem 2013, que para construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto utilizar cimento, areia e brita na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita, ou seja, 1 para 4 para 2. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão com 14 metros cúbicos de concreto. Qual o volume de cimento? Vamos usar aquela proporção, que é a igualdade entre as razões. Armando a proporção, eu tenho que o cimento está para 1, assim como a areia está para 4, assim como a brita está para 2. E agora eu vou usar aquela propriedade, que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Como assim? Cimento mais areia mais brita está para 1 mais 2 mais 4. Cimento mais areia mais brita é o concreto, que são 14 metros cúbicos. E 1 mais 4 mais 2 dá 7. Dividindo 14 por 7 dá 2, que é a constante de proporcionalidade. Mas estamos interessados em cimento. Então, cimento está para 1, assim como 2 está para 1, que é a constante. Meio pelos extremos, eu acho que a quantidade de cimento foi 2 metros cúbicos, cuja resposta está na letra B de bola. Gostou da aula? Então curte nosso vídeo. Aproveita e se inscreve no nosso canal, o Ajuda Enem. Estamos esperando as suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. Lembra que esta aula tem um material suplementar com questões do Enem sobre o tema, no caso razão e proporção. Bons estudos para você!